Olá, amigo internauta, estamos aqui com mais uma edição do nosso Papo de Rádio pelo nosso canal no YouTube. Hoje vamos ouvir as recordações, as boas histórias do rádio de João Fernando Palomo, comentarista, repórter, ele que atuou na Rádio Piratininga e também na Rádio Mirante FM de São João da Boa Vista. João, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Rádio. Muito obrigado, Magalhães. Prazer é todo meu. Parabéns pela tua iniciativa de, mais uma vez, na vanguarda, trazer essas histórias do rádio para o YouTube, para que toda a população possa ter conhecimento e também para que possa ficar registrado. João, o seu pai, Severiano Palomo, foi um grande comentarista, foi um grande repórter também do Rádio São Joanense lá na década de 50, também nos anos 60. Você foi para o rádio, obviamente, inspirado pelo seu pai. Sim, acredito que sim, né? Porque o meu pai, ele sempre foi, além de trabalhar na rádio nessa época, ele sempre foi um ouvinte de rádio, né? E eu aprendi com ele a ouvir rádio. E aí quando a gente gosta de uma coisa, a gente não se contenta em ficar só ouvindo, a gente também quer trabalhar naquilo, quer fazer aquilo, né? Eu não tive a oportunidade de ouvir o meu pai transmitindo, mas eu escutava as histórias que ele contava e tudo mais e sempre via ele ouvindo muito rádio. Meu pai ouve rádio até hoje, ele tem 84 anos e ouve rádio até hoje, agora pela internet. E aí eu me acostumei a ouvir rádio e dali o passo para mudar do lado de fora para o lado de dentro foi natural. E o que você ouvia? Ouvia rádio esportivo. Rádio esportivo. Fiore Giliotti? Fiore Giliotti, na Rádio Bandeirantes, todo fim de tarde. Depois das 6 horas mudava para a Rádio Globo, ouvia a Rádio Globo. Enfim, basicamente o rádio esportivo que era o que mais me interessava, porque eu sempre gostei muito de esportes. Em 74 você entra para a Rádio Piratininga como repórter Dente de Leite. Como repórter Dente de Leite da equipe de esportes comandada pelo Ito Amorim, que tinha o Ito Amorim, o Carlinhos de Oliveira e o Edelson Decanini. Mas eu era um moleque de 12, 13 anos e aí eu ia nos campos, fazia a reportagem escrita dos jogos do campeonato Dente de Leite e levava para o estúdio para que eles pudessem ler as fichas técnicas dos jogos. E aí a molecada que jogava, né, ouvia o seu nome na rádio e ficava empolgado. E com o passar do tempo a gente passava até a ser um pouco mais respeitado ali, porque a molecada queria saber se ia sair, se ia falar. Enfim, foi muito bacana. E ali também, Magalhães, eu tive o meu primeiro contato com o microfone, porque num dos intervalos, o seu Ito Amorim, ele me ouviu lendo um texto comercial, obviamente fora do ar, e ele falou assim para mim: você tem uma boa leitura, eu vou te dar a chance de ler um texto aqui. E aí eu comecei a ler um texto. O primeiro que eu li foi o texto da Relojoaria Rubi. Que não existe mais. Que não existe mais, então eu posso fazer a propaganda sem nenhum medo. E aí continuei lendo alguns textos, tal, mas depois eu não me lembro exatamente por quê e nem em que época que eu deixei de ir lá. Eu acho que deve ter acabado o campeonato Dente de Leite e eu parei de ir lá na Rádio Piratininga, porque eu ia lá, inclusive, principalmente aos sábados, que eu acompanhava o programa lá do estúdio. Aí eu parei de ir. Voltei a trabalhar na rádio depois como locutor comercial, né? Que foi em 1978, no segundo semestre de 78. Que aí a dona Orminda permitiu que eu fizesse um teste, eu fiz o teste, ela me chamou e aí eu comecei a apresentar o programa A Saudade Também é Jovem. Que foi apresentado durante muito tempo também pelo Fábio Silveira. Sim, eu acho que o Fábio Silveira ele apresentou antes de mim e depois ele voltou a apresentar o A Saudade Também é Jovem. Mas naquela época a gente fala assim, apresentava A Saudade Também é Jovem, mas não era só isso, a gente tinha algumas outras obrigações. Eu começava às 4 e ia até 20 para 6. 20 para 6 entrava um programa gravado em disco de uma igreja, e aí eu tinha que ficar lá até às 6 horas para fazer a passagem desse programa para o programa da Ave Maria. Fazer a passagem, o que era? Era dizer assim: passamos a apresentar o programa Ave Maria. Hoje ocupa os nossos microfones o senhor fulano de tal. E naquela época era tudo ao vivo. Ficava mais de 25 minutos lá esperando para falar isso. Quando eu terminava de falar isso, eu saía. Aí às 6h05 entrava o Fica-Fica. Terminava o Ave Maria, entrava o Fica-Fica. E aí no sábado eu tinha que ir também. Não tinha Saudade Também é Jovem, mas eu tinha que ir. Ou eu fazia locução comercial para o seu Fábio Noronha de manhã, ou eu fazia locução comercial para o J. Amaral. E 10 discos para milhões. Você foi câmera 2 então do J. Amaral também. Fui câmera 2 do J. Amaral. Com muito prazer, viu? Que o J. Amaral é uma pessoa... Era uma figuraça. Era uma figuraça. Dentro daquela
confusão aparente que era o programa dele, era tudo muito bem organizado dentro daquela mala dele, que ele tirava texto de propaganda e te dava exatamente na hora que ele abria o microfone, ele te dava o texto. E também, ali ele tirava as fitas e discos que ele levava, né, da casa dele, da discoteca dele. E aí na hora que ele estava começando a anunciar a música, o técnico tinha que dar volta para pegar o disco para voltar e colocar para tocar. Você falou do Fábio Noronha. O Fábio Noronha tinha um programa chamado Sábado é Nosso. Sábado é Nosso. Você lia textos também no horário dele? Cheguei a ler textos no horário dele também. Fiquei um bom tempo lendo textos no horário dele. E era um programa de gincanas, né? Gincana, cultura. O Fábio Noronha era uma das pessoas mais cultas que eu conheci, né? Então ele contava muita história, batia muito papo com o ouvinte, fazia gincana. E aí, Magalhães, quando terminava, eu apresentava o Rotativa no ar. Isso aí era muito aos sábados que eu apresentava o Rotativa no ar. Quando Você, eu ia de Vanderlei manhã, Fleming? eu, Vanderlei, eu e o Bizzi, às vezes com o César, apresentava durante muito tempo, que aí eu pegava e cumpria minhas 4 horas de manhã ali na rádio e apresentava o Rotativa no ar. Já fazia carnaval pelo rádio nessa época Transmiti também? carnaval, transmiti desfile, transmiti inauguração do SIC. Na inauguração do SIC, eu me recordo muito bem que eu dei um fora lá, que eu fui falar do hino nacional brasileiro e acabei falando uma besteira que não devia ter falado. Na hora eu fiquei pensando assim, acho que ninguém percebeu, porque ninguém me falou nada. Mas quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, mas o que você falou lá? Que hino foi aquele? Enfim, foi um dos muitos foras que eu dei em rádio que todo mundo dá, né? João, depois de ter passado pela equipe do Ito Amorim, do repórter Dente de Leite, você foi trabalhar, fazer o Saudade Também é Jovem, mas aí começou a trabalhar na equipe esportiva da Rádio Piratininga. Então, não, na equipe esportiva da Rádio Piratininga, eu trabalhei nessa época, em 79. Em 78, né? Era 78. Aí quando eu fui para Campinas, que eu entrei na faculdade em Campinas em 79, aí eu continuei vindo nos finais de semana e aí eu só transmitia futebol. Às vezes fazia o Rotativa, fazia o programa de esportes no sábado, mas aí eu só transmitia futebol. Aí era a equipe de esportes, o Demúcio, no começo era o Bizzi, o Carlinhos, aí entrou o Demúcio no lugar do Bizzi, depois entrou o Ailton Fonseca. Era mais ou menos esse pessoal. Eu não sei exatamente em que ordem, mas era esse pessoal que trabalhava. Nessa foto aí, que nós estamos vendo agora, que está ao centro o Luiz Roberto Demúcio, também o Ailton Fonseca, o Basílio Bizzi, o Carlinhos de Oliveira. Você estava nesse jogo também, João? Acredito que sim. Essa foto deve ser de 79. 79. Eu devo estar no campo, como repórter. E você acompanhou toda a trajetória do Palmeiras. O ano que foi campeão. O ano que foi campeão da divisão intermediária. Eu não fui em 2 ou 3 jogos fora de São João. Inclusive eu não fui no último, que era em Ilha Solteira, porque o Palmeiras já era campeão. Porque ficava muito difícil para eu voltar e depois ter que ir para Campinas ainda, onde eu entrava na faculdade no outro dia pela manhã. Então quando era jogo fora, eu acabava não indo. Mas eu fui na grande maioria deles. O Ailton Fonseca foi seu colega de trabalho no jornal Opção e também o Luiz Roberto Demúcio. O Luiz Roberto, você teve a oportunidade de conviver um pouco mais com ele, né? Vocês moraram na mesma república, em Campinas. Então conta um pouco pra gente dessa convivência com o Luiz Roberto. Eu digo o seguinte, que eu fiz o prefácio do livro da Aline Fanelli, que é um livro sobre o Luiz Roberto. E eu digo que o Luiz Roberto, ele sempre foi uma pessoa extremamente profissional. Se ele viesse aqui gravar um programa com você, Magalhães, você pode ter certeza que ele não vai falar uma coisa errada, ele não vai deixar de escapar nenhuma parte da história, porque ele vai ficar uma semana preparando uma entrevista. Ele modernizou os textos comerciais, ele arrumou as fichas dos textos comerciais, ele ia para São Paulo, ele via como é que a Rádio Globo fazia, ele trazia, ele sempre foi muito profissional. E é uma coisa que eu admiro nele. Aí, em 79, ele entrou na faculdade, acho que em 80 ele entrou na faculdade, e aí ele foi morar em Campinas. Aí foi morar na mesma república que eu. E nessa época toda, eu ainda voltava de fim de semana para fazer futebol na Rádio Piratininga. Só que ele ficou, acho que 6 meses só em Campinas, porque logo ele foi contratado pela Rádio Cultura de Santos. Mas, assim, a gente percebia, especialmente quando nós moramos na mesma república, que ele se preparava para transmitir um jogo. Ele não ia transmitir um jogo sem saber quem era o adversário, quem eram os jogadores do adversário, nem nada. Extremamente profissional. Se você falar assim para mim, me marca o Luiz Roberto. Profissionalismo é a palavra. Lu, você, depois de trabalhar com o Luiz Roberto Demúcio,
teve um grande parceiro, né, um parceiro mais longevo, que foi o Decanini, né, o Edelson Decanini. Quais são as características do profissional Edelson Decanini? Bom, o Edelson Decanini, ele já não tinha pretensão de seguir na carreira. Então, ele era um cara que ele tinha uma visão muito ampla, tanto é que ele que voltou aqui em São João com esse negócio de transmitir jogos grandes, né? Brasil e Argentina, nós fomos transmitir quando as emissoras ainda não transmitiam. Ele era uma pessoa assim que, se ele falasse assim, ó, nós vamos transmitir o jogo tal em cidade tal, podia ventar e chover, a gente ia chegar lá para transmitir o jogo, porque ele não desanimava. Uma vez nós fomos transmitir um jogo no Maracanã sem credencial. Nós tínhamos pedido a linha, mas não tínhamos credencial. Nós transmitimos o jogo no Maracanã, porque o cara que trabalhava ali na portaria, ele falou assim, se eu não deixar você entrar, você não vai embora daqui. Acabou entrando eu, ele, o Canhane, aí eu peguei e desci no campo pela rampa lá, escorregando, enfim, transmitimos. Além do que, o Decanini com a bola rolando, insuperável. Eu sempre digo assim, bola rolando, o melhor que eu já vi, Edelson Decanini. Não perde para nenhum grande de São Paulo. Agora, verdade. Profissional de rádio, completo, tudo, Luiz Roberto. Foi em 1981, né, que vocês se encontraram na Rádio Mirante, então. Então, eu tinha trabalhado na equipe Dente de Leite, mas assim, acho que nunca tinha nem conversado com o Decanini. Porque o Decanini, como ele tinha outra atividade, ele chegava no programa da Piratininga, ele chegava já em cima da hora, participava do programa ali, terminava, ele ia embora, porque ele tinha que passar na casa dele, almoçar para voltar a trabalhar, que ele trabalhava na Pérez. Então eu não tinha muito contato, não conhecia muito bem ele. Na Mirante, quando ele veio montar a equipe de esportes da Rádio Mirante, que aí me chamou, eu peguei e fui participar ali, que nós pegamos e fizemos uma grande amizade. E eu posso dizer que hoje eu tenho o Edelson Decanini como um dos grandes amigos da minha vida. Posso te afirmar sem medo de errar. Se você me perguntar quem é o teu melhor amigo, posso dizer que é o Edelson Decanini, porque é uma pessoa que sempre me ajudou muito em rádio, sempre respeitou todo mundo. Enfim, tinha uma garra, uma vontade de fazer rádio muito grande. Então eu acabei tendo essa admiração por ele. E era tudo muito difícil, né? Porque a Mirante foi uma das primeiras FMs a transmitir futebol, né? Então vocês também pegaram uma fase muito complicada. Imagino o que era chegar num estádio grande para transmitir um jogo importante e dizer que era uma emissora de FM. A ponto de ser desacreditado, né? Eu tenho uma história do Hélio Mafia, que era o preparador físico do Palmeiras na época. E no vestiário eu peguei e comecei a conversar com ele. E vou te contar uma coisa, meu galera. Comecei a conversar com ele porque não tinha outro. Porque ninguém entrevista preparador físico. Comecei a conversar com ele e quando ele pegou, ele falou assim, da onde vocês são? Eu falei, Rádio Mirante de São João da Boa Vista. Mirante FM de São João da Boa Vista. Ele olhou e viu que ele confirmou e falou assim, isso deve ser brincadeira, você não está transmitindo nada. A FM transmite futebol. E a Mirante FM foi uma das pioneiras na transmissão de futebol. Eu não sei se ela é a primeira do Brasil, mas com certeza ela está entre as primeiras do Brasil a transmitir futebol. Você é palmeirense? E aquele encontro com o Luiz Pereira, o grande zagueiro do Palmeiras? Você como repórter... Eu quase que mudei de time, né? Ele depois de um jogo. Jogo no Maracanã, Palmeiras e Flamengo, abertura do Campeonato Brasileiro, acho que de 1982. Termina o primeiro tempo, eu saí correndo para entrevistar o Luiz Pereira, que era o ídolo do Palmeiras. Só que na hora que eu estou indo em direção a ele, ele está vindo em direção a mim. Falei, nossa, é hoje, né? Vai dar uma entrevista boa, né? Na hora que ele chegou perto de mim, ele pegou e me afastou com a mão assim e foi atrás. Atrás de mim estava vindo o Flávio Prado da TV Record. E aí eu não pude nem entrar na entrevista para pôr o microfone, porque era entrevista de televisão. Os caras não deixavam. E dali para frente eu passei a desgostar do Luiz Pereira. Você quase mudou de time. Não mudei de time, mas o Luiz Pereira ele já não tem mais o meu respeito como tinha antes. No período que você viveu em Campinas, você também trabalhou na Rádio Brasil. Trabalhei. Foi por pouco tempo? Foi pouco tempo. Eu apresentava um programa às 6 horas da tarde com o Geraldo Carreira, que chamava Nos Campos e nas Pistas, o Esporte Amador é Notícia. Devo ter ficado uns 2, 3 meses apresentando com ele. E aí, aos sábados, ele me chamava para ir transmitir um campeonato que tinha lá em Campinas, que era nos moldes do Desafio ao Galo. E o time que ficava ia ficando, o time que ganhava ia ficando, e acho que chamava Desafio ao Galo mesmo. Mas aí eu fui uns 3 sábados só, porque, imagina, eu, moleque, 20 anos, namorada, aqui em São João. Você queria saber de ficar em Campinas, né? Chegava sábado, eu queria mais vir para São João. E aí eu
parei de ir. E aí logo em seguida ele pegou e acho que ele pensou assim, esse moleque não quer nada com nada, né? Só quer saber de vir aqui fazer o programa. E aí eu acabei parando de fazer o programa também. João, você estava na equipe da Rádio Mirante naquele jogo em Tambaú em que a equipe da Rádio Piratininga foi agredida na arquibancada? Estava. Uma das páginas negras do rádio de São João da Boa Vista. Nós chegamos bem cedo nesse jogo. Eu, o Decanini, o Artem, que eu acho que era o repórter. Não sei, não me lembro exatamente. Acho que era o Artem o repórter. E quando nós chegamos de manhã, umas 9h30, 10 horas, o zelador do estádio falou para nós. Falou assim, ó, tem um pessoal de Santa Rita aí que vai pegar vocês. Não fica aqui, porque lá não tinha cabine, né? Tinha que montar a mesa, tinha as 2 mesas, você montava no meio da arquibancada. E aí, mas será que tem perigo? Vai, sai daqui, ó. Tem uma senhora que tem aquela casa lá, ela empresta para vocês, vocês ficam atrás do gol lá. E nós fomos para lá. Ainda, quando nós chegamos, acho que nós chegamos a avisar o pessoal da Piratininga que tinha esse problema, mas não sei se eles não acreditaram, porque a rivalidade era tão grande que as pessoas, às vezes, uma não acreditava na outra. A rivalidade entre as emissoras. Entre as emissoras, é. E aí nós fomos para lá quando começa a confusão, aonde a Piratininga estava montada e jogaram o material da Piratininga todo no campo. E a sorte da Piratininga é que o Dr. Josué Ferreira Ribeiro, o Juca, estava lá. O Juca foi lá e prendeu o cara, que era o Estupim, acho que ele devia, não sei, acredito que ele devia estar armado. E aí tirou o pessoal da Piratininga de lá. E eu vou te contar uma coisa que eu não falei aqui na pré-entrevista, Magalhães. Depois disso, eles ficaram procurando o nosso fio e cortaram o nosso fio no começo do segundo tempo. Nós também não transmitimos o jogo até o fim. Tem um episódio também envolvendo o Mirandinha em Leme. Então, o Mirandinha ele estreou em Leme, né, pelo Palmeiras. O Mirandinha ele foi trazido para o Palmeiras meio escondido, porque ele estava na Ponte Preta. E o primeiro jogo dele foi em Leme. E lá em Leme, ele estreou e foi expulso. E aí aquela rivalidade, a torcida muito em cima, o campo era um campo antigo, um campo pequeno. E tinha um cidadão lá, eu não sei se ele se apaixonou, o que foi, eu sei que ele queria me pegar de qualquer jeito. Ele enfiava a mão por dentro do alambrado e queria me pegar de qualquer jeito. E eu peguei e fui indo pro lado do representante, fui chegando, falei pro representante, falei, o cara não me deixa trabalhar. O representante não deu a mínima ideia, mínima confiança para mim. Eu sei que eu terminei aquele jogo agachado em frente à mesa do representante, para não dizer embaixo da mesa do representante. De medo do que o cara me jogava, ele jogava copo de... acredito que era cerveja, né? Cerveja, tentava me pegar, enfiava a mão, amarrou meu fio no alambrado. Então, foi um dos maiores perrengues que eu passei como repórter de campo. João, tanto Piratininga quanto Mirante transmitiram os bons momentos do Palmeiras e também os piores momentos do Palmeiras e da Esportiva. Quando é que vocês, as emissoras, decidiram transmitir jogos de equipes, das grandes equipes do Rio, de São Paulo principalmente? Bom, na verdade, assim, quando o Decanini decidiu por transmitir esse jogo do Brasil com a Argentina, o centroavante da Argentina era o Gareca, que depois foi técnico do Palmeiras, fazia muitos anos que não se transmitia futebol de grandes times pelas rádios de São João da Boa Vista. Mas aí as duas emissoras começaram a... Quem fazia era as YJ6, lá na década de 60. As YJ6, Mas aí as duas emissoras começaram a fazer. E quando que a gente fazia? Quando o campeonato nosso terminava, porque o campeonato do interior terminava mais cedo. E aí a gente tinha aqueles compromissos com patrocinadores e tal, comercial. A gente ia até o final do campeonato, ou do Campeonato Paulista, se fosse o caso, ou do Campeonato Brasileiro, mas sempre transmitindo o jogo de São Paulo. No Maracanã eu fui poucas vezes, fui umas 4 ou 5 vezes. Os meus colegas, eu sei que foram muito mais. O Fonseca foi muito, acho que vai toda semana ainda no vai. Maracanã, ainda vai, né? O Decanini, na época, ele trabalhou na Rádio Posse, ele também ia com muita frequência ao Maracanã. Mas eu fui umas 4 ou 5 vezes. Eu fui nesse jogo do Brasil, transmiti um Flamengo e Palmeiras, transmiti um São Paulo e Vasco, eu transmiti depois um Palmeiras e Fluminense. Acho que eu fui 4 vezes só no Maracanã. E cada vez que ia era aquela festa, né? Porque o Maracanã é um templo, né? Era o templo sagrado. E aí foi nisso. Depois, quando os clubes profissionais de São João pararam, aí eu já não estava mais na rádio, eu já não sei exatamente contar por que migraram, mas eu sei que a Piratininga, principalmente, ela continuou fazendo futebol por muito tempo. A Mirante parou depois que o Palmeiras parou também, né? Tinha um programa que era eu que apresentava, o Decanini e o Tony foram para Piratininga, eu continuei apresentando o programa por mais um ano, também por questões comerciais, mas aí nós já não transmitíamos mais futebol ao domingo.
João, agora voltando a falar das dificuldades, né, que o rádio enfrentava do ponto de vista técnico, né, para fazer transmissões. Era muito difícil. Eu tenho uma passagem de Mogi das Cruzes, onde eu subi e desci tanto a arquibancada para ir do lado de fora do estádio para fazer ligação, porque não tinha celular, né? Você tinha que sair do estádio para ir no orelhão. Aí ligava em São João, não tá pegando, não tá chegando o som. Liga na Telesp. Aí o cara ligava na Telesp, eu ficava esperando, daqui a pouco eu pegava e ligava de novo a cobrar. Rapaz, hoje, se você contar hoje, a pessoa não acredita. Eu subi e desci tanto que na hora que começou o jogo eu dei umas cochiladas. De tão cansado que eu tava. Magalhães, eu queria contar uma outra história, que eu contei essa do Luiz Pereira que me afastou, mas tem uma do Mirandinha. Sim. Semifinal do Campeonato Paulista, jogava o Mirandinha num time do Palmeiras. E o técnico do Palmeiras era o Carbone. Naquela semana ele pegou e afastou o Mirandinha e colocou o Edmar no time. E toda a imprensa no saguão do Morumbi esperando o Mirandinha chegar. Lotado o saguão do Morumbi, e tava lá quem? Eu e Edelson Decanini. Eu acho que nós não fomos nem para transmitir, nós fomos para assistir o jogo, não tenho certeza. O Mirandinha, quando ele entrou no saguão do Morumbi, que a imprensa toda foi em cima dele, ele afastou todo mundo e veio cumprimentar o Decanini e eu. Acredito que por causa do Decanini, né? Mas como eu contei aquela do Luiz Pereira, onde eu fiquei de bobo, tô contando essa, que ele também veio, cumprimentou eu, o Decanini. Como é que você tá? Tudo bem? Oh, que bom que vocês estão aqui, tal. Deu a maior moral para nós. No saguão do Morumbi, todo mundo olhando para nós, parou o saguão do Morumbi para ver o Mirandinha cumprimentar a gente. Isso é gratidão, né? Gratidão. João, você foi narrador, comentarista e repórter. O que você gostava mais de fazer? Eu gostava de fazer mais aquilo que eu sabia fazer melhor, que eu acho, que era repórter, né? Como comentarista e como locutor, eu quebrava galho, eu substituía os colegas, né? Agora, repórter não. Repórter, eu acho que eu era um repórter nota 4. E você também foi da área comercial, né? Muito mais da Mirante. Na Mirante, né? só. E foi um tempo bom, porque havia apenas a Rádio Mirante de FM em São João da Boa Vista. Sim, eu era da área comercial, vendia publicidade para a rádio e eu tinha exclusividade na venda do esporte, né? Porque eu falava, não, eu vou transmitir, eu vou fazer, eu vou correr atrás, mas eu que tinha que vender. E não era difícil vender, não. A Mirante tinha, na época, era assim, uma respeitabilidade muito grande. E nessa questão da venda de publicidade, eu tenho que agradecer mais uma vez o Decanini. Porque às vezes você jogo mais ruim, sabe? Um jogo em casa, que não valia nada, final de temporada, o Palmeiras já estava eliminado. Você ficava segunda, terça, quarta, não conseguia vender 10 cotas, estava com 7 cotas na quinta, tinha que colocar a chamada no ar. Decanini, tô com 7 cotas só. Não, eu vou te arrumar 3. Aí ele pegava e ligava para um, ligava para outro. João, põe essa e essa. E o Decanini nunca quis comissão. Não, a comissão é tu, o vendedor é você. Eu não trabalho por dinheiro, eu faço rádio porque eu gosto. E nunca fomos para um jogo sem cotas, sem o total das cotas vendidas, e muito por conta dele me ajudar a vender, especialmente nessas podres. Muitos profissionais daqui foram trabalhar em Poços de Caldas, o Ailton Fonseca, o Tony Marques, o Luiz Canhani, que foi teu companheiro de trabalho, era de Poços de Caldas. Você nunca foi convidado para trabalhar lá? Eu trabalhei lá, fiquei na Rádio Difusora, que acho que é a rádio que o Decanini trabalhava. O Decanini me levou para transmitir uns jogos lá, uns 3. Pela Equipe 5000? Equipe 5000, que era o Luiz Canhani, o comentarista, o Decanini e eu era repórter. Foi lá também que o Enio Andrade não quis me dar uma entrevista, Cruzeiro e Caldense. Mas o Decanini ele me levava assim, ó, jogo que precisava de 2 repórteres. Então tinha o Antônio Carlos, que era o titular, e aí ele me levava para fazer o time de fora. E num desses jogos foi Caldense e Cruzeiro. O técnico da Caldense era o Enio Andrade, famoso e tal. E quando ele chegou, eu peguei e tentei entrevistar ele antes de entrar no vestiário. E aí ele pegou e falou assim para mim, agora não. E não me deu entrevista. Tá certo. João, muito obrigado pela presença, foi um grande prazer. Magalhães, eu que agradeço, mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa e espero que a gente tenha contado um pouco da história numa pequena parte do Rádio São João da Boa Vista. Importante parte. E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Papo de Rádio.